E aí, pessoal, tudo bom? Professor Matheus aqui. E hoje nós vamos dar continuidade aí às nossas aulas de sociologia, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre estrutura social, tá bom? Vou falar para vocês, explicar como é que funciona a questão da estrutura social. Vamos lá. Estrutura social, né? A noção de estrutura social pode ser descrita como a relação entre as diferentes entidades sociais. Essa delimitação conceitual enfatiza a ideia de que a sociedade está agrupada em conjunto de papéis estruturalmente relacionado com funções, significados ou propósitos diferentes. Um exemplo da estrutura social é a ideia da estratificação social, né, que se refere ao fato da sociedade se dividir em diferentes estratos ou níveis guiados, né, pelas estruturas subjacentes. Então, o que é estrutura social? Estrutura social, na verdade, ela é a maneira como a sociedade está estruturada, né, com grupos subdivididos ou divididos mesmos que compõem um total funcionamento de uma estrutura. Por exemplo, se a gente olhar para a sociedade brasileira, a gente vai ver qual é a estrutura. Quais são os grupos, né, que compõem o grande grupo social. Então, quando a gente fala de estrutura social, está falando basicamente da base que compõe o todo. Beleza? Então vamos seguindo. Bom, então se vocês observarem aqui na imagem, deixa eu só botar aqui a canetinha para a gente olhar. Então, se vocês perceberem aí a teoria das relações sociais, você tem regras inconscientes, né? Então a gente tem aqui a teoria de relações sociais, reações de dominação e poder, né? Que é aquela reação de quem manda e quem não manda, normas que se criam por quem manda e quem não manda, né? Divisão da sociedade e aí regras inconscientes. Como a sociedade ela pode ser estabelecida? Pelo meio do credo, pela educação, pela ordem política, pela ordem militar, ordem judicial e pela ordem familiar, a maneira como a sociedade, né, as famílias estão organizadas, tá? E também a organização de trabalho, né, como que funciona aí a partir dessas relações de poder. Beleza, pessoal? Então vamos lá dar sequência aí. Bom, o que então constitui uma sociedade, né? Uma sociedade é formada por um grupo de pessoas que ocupam o mesmo território ou a mesma cultura e compartilham a mesma identidade mútua. Esse grupo de pessoas está interconectado por relações sociais, né? Sendo que uma mudança ocorrida em determinado âmbito da sociedade acaba afetando todas as pessoas inseridas nela. Então a sociedade é um conglomerado de pessoas, né? Se tem mais de um, é a sociedade. Mas nesse quesito aqui que a gente está trabalhando é o que? A sociedade no macro cosmopolítico, né? É o todo, é o geral. Bom, algumas características comuns que definem a sociedade. Então ela é determinada pela luta pela sobrevivência, né? Então, se uma sociedade sofre com a catástrofe natural, todos os indivíduos do grupo social sofrem suas consequências. Então, o pessoal lá de Mariana, eu peguei a imagem aqui para vocês verem. Então, se você tem uma catástrofe natural, de alguma maneira, todo grupo que está interligado, aquele grupo que foi afetado necessariamente, acaba sofrendo. Você tem a questão do tempo, né? A duração de uma sociedade vai além do tempo e da vida dos seus membros, né? Os primeiros sinais da sociedade egípcia datam aproximadamente de 6.000 a.C. Portanto, a vida de qualquer um dos seus membros é muito mais breve que a idade daquela estrutura social. Então, por exemplo, a dinastia faraônica durou de 3 a 5.000 anos, né? Então, você vê aí que as pessoas não vivem tudo isso. Então, o tempo também compõe a sociedade, porque ela vai dizer a duração, né? Quanto tempo permaneceu em determinado local, quanto tempo determinado costume ficou ali de acordo com essa ideia aí subjacente do tempo. A política é muito importante também, né? A sociedade funciona de forma própria e, apesar de ser constituída, né, por indivíduos com objetivos próprios, os interesses de cada um estão subordinados ao quê? A interesses de grupos como um todo. Né? Em um país de regime teocrático, vocês veem aqui como exemplo que eu peguei na imagem, né? Isso aqui é a Caaba, né? É um lugar lá em Meca muito importante. Você tem o quê? O regime controlado pela religião, né? Então a política ela dita os modus operandi de leis, de organização de poder de uma determinada sociedade, tá? Então falamos aí do tempo, né? A questão da sobrevivência e também da política. Temos também a divisão social das funções, né? Nas sociedades. As tarefas e atividades necessárias para o uso da organização são divididas entre membros dos grupos,
Então, as sociedades dividem as tarefas entre seus membros para a manutenção da sua estrutura. Médico cuida da saúde, né, da população, os comerciantes tratam de abastecer a sociedade e os produtos. Então, para construir uma sociedade, você também precisa ter divisões sociais dessas funções. Então, o médico tem a sua importância, mas o médico faz lá cuidar da vida, né? Você tem lá o advogado que advoga os seus direitos, as suas necessidades. Então, cada um está dividido de acordo com função social. Percebam que na nossa sociedade mais a divisão social do trabalho não é mais constituída com base no gênero, tá? Então ela também agora tem aí um novo modelo, né, de ser feito. Beleza, pessoal? Então nós vamos chegando aí ao final dessa aula, tá? Espero que você tenha entendido como funciona a sociedade, como ela se estrutura aí nessa questão do modus operandi, da análise, né, sociológica. Quando a gente fala de sociologia, a gente fala basicamente de analisar a sociedade. Então precisamos entender também o que? A sociedade como um todo. E que esse todo são compostos por quê? Por pequenas partes. Beleza? Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, tá? Só me chamar lá no e-mail, estou à disposição para ajudar vocês. Tá bom? Um grande abraço, um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.